Margaret Beaufort. A dinastia Tudor estava no poder por cerca de 118 anos, e para colocar isso em contexto, a Plantageneta durou cerca de 300 anos. Portanto, embora os Tudors não tenham sido a dinastia mais longeva da história da Inglaterra, eles foram uma das mais influentes, e algumas das mudanças que ocorreram na época Tudor ainda nos impactam nos dias modernos. Mas não podemos deixar de falar como eles chegaram ao poder sem mencionar essa senhora, que só teve o nome Tudor por um curto período de tempo, e é mais conhecida na história como Margaret Beaufort. Ela é uma figura que já foi muito difamada ao longo da história e às vezes julgada, e sua representação na cultura popular moderna é um pouco desfavorável. Minha visão pessoal dela é que ela foi uma mãe inteligente que estava lutando pela sobrevivência de seu filho e de sua família. Margaret Beaufort era muito das pessoas que mudaram a história dos bastidores e havia razões para isso. Ela nasceu na casa de Lancaster. Seu filho tinha uma reivindicação Lancaster ao trono e os York estavam no poder. Então ela realmente não podia mostrar as suas cartas. E também devido ao fato dela ser mulher, havia menos formas dela fazer as coisas acontecerem. Ela nasceu no dia 31 de maio de 1443 e morreu no dia 29 de junho de 1509. E era a mãe de Henrique VII. Ela era descendente de Eduardo III, mas de uma maneira meio complicada, como a gente vai ver mais tarde. Ela manobrou nos bastidores para fazer o seu filho rei. Agora, eu nem sei se foi sempre seu objetivo fazer o filho rei, mas ela definitivamente precisava manter o filho vivo e, eventualmente, o fez rei. Durante o reinado dele, ela teve considerável influência política e autonomia pessoal. E ter autonomia pessoal era muito incomum para uma mulher em sua época. Ela foi tradutora e benfeitora da educação, muito intelectual. Ela estabeleceu uma escola para o público e 2 colégios na Universidade de Cambridge, o Christie College em 1505 e o St. John College, que foi construído póstumamente em 1511. E todos os monarcas Tudors eram intelectuais e bem informados, e podem dever isso à sua ancestral Margaret Beaufort. Lady Margaret Hall, o primeiro colégio de Oxford a admitir mulheres, é realmente nomeado em sua homenagem. Então ela é considerada uma grande intelectual inglesa e patrona da educação. Margaret era a única herdeira de John Beaufort, que era o Duque de Somerset e era o neto legitimado de João de Gaunt, filho de Eduardo III. Os Beaufort eram descendentes da amante de John, Catherine Singford. E porque eles não tinham sido originalmente considerados legítimos, havia algumas questões legais em relação à sua capacidade de reivindicar o trono. Lady Margaret nasceu no castelo de Blishaw, em Bedfordshire. Quando o tempo de Margaret nascer se aproximava, seu pai João estava se preparando para liderar uma expedição militar na França para Henrique VI. E o interessante é que ele obteve a confirmação antes de partir do rei que, caso ele morresse na França, a tutela e o casamento de Margaret só poderiam ser decididos por sua esposa. Era Duque de Somerset como um inquilino-chefe da coroa, e isso significava que ele devia homenagem ao rei por suas terras. Portanto, sobre o sistema feudal, a tutela de seus herdeiros caía para a coroa. Ao retornar da França, Somerset foi banido da corte real e acusado de traição. Ele morreu pouco tempo depois e os registros diferem sobre se ele morreu de uma doença ou por suicídio. Margaret herdou suas terras e sua reivindicação ao trono, embora seja uma reivindicação bem tênue. Então, mesmo que ela ainda fosse apenas um bebê, ela era bastante valiosa no mercado de casamentos. Porém, no primeiro aniversário de Margaret, Henrique VI rompeu seu acordo com seu pai e a fez tutelada de William de la Pole, o primeiro duque de Suffolk. Em termos reais, ela ainda estava sob a custódia de sua mãe, que estava grávida na época, mas a criança não sobreviveu e Margaret permaneceu a única herdeira de Somerset. Não podemos realmente descrever Margaret como filha única, porque ela tinha 2 meio-irmãos e 3 meio-irmãs do primeiro casamento de sua mãe. E ela os apoiou quando Henrique VII estava no trono. Margaret foi casada com o filho de Suffolk, John de la Pole, quando ela tinha 1 a 3 anos. Sim, bem-vindo ao mundo medieval. Agora, é claro que não era um casamento real, era só um exercício de papel sobre reivindicação de terras. Esse casamento foi dissolvido 3 anos depois e Henrique VI concedeu a tutela de Margaret com seu considerável patrimônio a seu meio-irmão Jasper e também ao irmão dele, Edmund Tudor. Margaret então se casou com Edmundo Tudor e se referiu a ele como seu primeiro marido.
Henrique VI arranjou esse casamento porque queria fortalecer a reivindicação de Edmundo ao trono, caso fosse forçado a nomeá-lo como seu herdeiro. Edmundo era filho da mãe de Henrique, Catarina de Valois, de seu casamento com Owen Tudor, com quem se casou após a morte de Henrique V. Aos 9 anos, Margaret foi obrigada a consentir com o casamento e mais tarde diz que foi guiada divinamente para fazê-lo. Em 1º de novembro de 1455, a jovem Margaret, de 12 anos, se casou com Edmundo Tudor, de 24 anos. O que já pareceria estranho hoje em dia, mas tudo piorou quando Margaret ficou grávida logo depois. Isso é realmente horrível para os padrões da época, já que se costumavam esperar pelo menos alguns anos. Esse desejo de ter um herdeiro e fortalecer a reivindicação ao trono veio bem antes do bem-estar da jovem. Edmundo foi capturado pelos iorquistas menos de um ano após o casamento e em 3 de novembro de 1456, ele morreu e estava em cativeiro em Cardawen, deixando a viúva Margaret, de 13 anos, grávida. Em 1472, Margaret escreveu em seu testamento que queria ser enterrada ao lado de Edmundo, então ela claramente não o via como abusador. Ela, na verdade, se lembrava com respeito do pai do seu único filho e acreditava muito no destino desse único filho. Ela teve um casamento posteriormente longo e funcional com Sir Henry Stamford, que morreu em 1471 e mesmo assim ela queria ser enterrada ao lado de Edmundo Tudor. Em 28 de janeiro de 1457, Margaret deu à luz a Henrique Tudor no castelo de Pembroke sob os cuidados de Jasper Tudor. Sua pouca idade tornou o parto muito difícil e provavelmente ela sofreu danos permanentes porque nunca teve outro filho, apesar de mais 2 casamentos. Ela nomeou seu filho Henrique, presumivelmente em homenagem a Henrique VI. Seu pai havia sido acusado de traição e ela queria muito mostrar a sua lealdade. Jasper pretendia ajudar a garantir o futuro de Henrique casando Margaret com Henrique Stamford, que era o segundo filho de Humphrey Stamford, o primeiro duque de Buckingham. Eles viveram em um lugar chamado Woking Palace, que Margaret restaurou e Buckingham lhe deu terras, mas foram as terras de Margaret que foram a principal fonte de renda deles. Jasper Tudor tinha a custódia de Henrique Tudor, mas os Stamford podiam visitá-lo. Então, enquanto crescia, Henrique Tudor não morava com a sua mãe, mas ela ocasionalmente vinha visitá-lo. Então ele a conhecia, mas o relacionamento obviamente não podia ser o que teria sido se ela tivesse sido autorizada a criá-lo. Eduardo IV de York foi feito rei após a Batalha de Taunton em 1461 e isso mudou a vida de Margaret. Jasper Tudor fugiu para a França para reunir apoio para os lancastrianos. Eduardo IV deu as terras de Henrique Tudor ao seu próprio irmão George, Duque de Clarence, e você pode imaginar que Margaret não estava muito feliz com isso, mas não havia muito que ela pudesse fazer. Henrique então se tornou tutelado de Sir William Herbert, mas novamente Margaret era autorizada a visitá-lo. Em 1469, Warwick e Clarence, como sabemos, rebelaram-se contra Eduardo IV. Margaret aproveitou a oportunidade para tentar negociar a devolução das terras de seu filho e seu título com Jorge, mas Eduardo IV logo foi restaurado ao poder. Henrique VI foi brevemente restaurado em 1470 e 1471, mas os iorquistas o derrotaram novamente na Batalha de Barnet e retornaram ao poder. Margaret então implorou a Jasper Tudor que levasse Henrique, de 13 anos, para a França com ele. Ele simplesmente não estava mais seguro na Inglaterra. Então ela não viu seu filho novamente por 14 anos. Seu marido, Lord Stamford, foi ferido na Batalha de Barnet lutando ao lado dos York e morreu de seus ferimentos, então Margaret ficou viúva novamente com 28 anos. Edward de Westminster, que era filho de Henrique VI e Margaret de Anjou, o herdeiro Lancaster, foi morto em Shrewsbury em 1471. Então, após a morte do próprio Henrique VI, realmente Henrique Tudor tinha uma das reivindicações lancastrianas mais fortes. Em junho de 1472, Margaret se casou com Thomas Stanley, Lorde autocontestável e rei da ilha de Man. Margaret era uma estrategista mestre e esse casamento foi estratégico para ela, porque significava que ela poderia retornar à corte de Eduardo IV e jogar suas cartas em nome de seu filho a partir de lá. A rainha Elizabeth Woodville realmente a fez madrinha de uma de suas filhas, e Margaret também serviu a rainha Anne Neville, esposa de Ricardo
III quando ele assumiu o trono. Ela aproveitou a oportunidade para tentar negociar com Ricardo III para garantir o retorno de seu filho da França. Após o desaparecimento dos príncipes da Torre, Margaret entrou em correspondência clandestina com Elizabeth Woodville. Ela tinha perdido muito. Ela perdeu seu irmão, perdeu seu filho do primeiro casamento, Richard Grey, os príncipes da Torre e seus 2 filhos com Eduardo IV desapareceram completamente e possivelmente estavam mortos. Nesse ponto fica claro que Henrique Tudor poderia ser rei. Se não é esse ponto que ela começou a pensar que ele poderia ser rei, ou talvez durante toda a sua vida ela acreditou que ele seria rei. Mas então, definitivamente, ela fez um ótimo trabalho. Então, é claro, eles planejaram depor Ricardo III e substituí-lo por Henrique. As duas também concordaram em noivar Henrique Tudor com a filha de Elizabeth, Elizabeth de York, e isso uniria as casas de York e Lancaster, o que significaria que poderiam ganhar apoio dos yorkistas e do lancastrianos para o seu golpe. Nos últimos tempos e na cultura popular, alguns sugerem que Margaret poderia ter sido responsável pela morte dos príncipes da Torre, porque, é claro, foi uma grande ajuda para a causa de Henrique que eles não estivessem em seu caminho. Mas isso é muito implausível. Como ela poderia ter conseguido acesso à fortaleza da Torre de Londres, seja ela mesma, ou enviado alguém para buscar esses meninos que estavam muito bem guardados? Não há relatos contemporâneos que impliquem a Margaret. No entanto, ela pode ser considerada mentora por trás de uma outra rebelião, a rebelião de Buckingham. Tudo isso porque Buckingham provavelmente entrou nesse esquema porque ele queria também tomar o trono e se juntou à causa de Beaufort e Woodville e na sua adesão como um ponto de virada. Henrique Tudor deveria partir da França e unir as suas forças com as de Buckingham, mas infelizmente ele chegou tarde demais. O duque foi decapitado em outubro por traição e Henrique Tudor foi forçado a voltar para a França. Após isso, Ricardo III despojou Margaret de suas terras, títulos e propriedades, e o fato dela não ter sido executada por traição é porque ela era mulher. Ricardo transferiu a propriedade de Margaret para seu marido, Lord Stirling, e ele deveria impedi-la de se comunicar com seu filho. Mas ele falhou em fazer isso. Henrique VIII confiava em sua mãe para reunir apoio para ele na Inglaterra. E uma vez que ele foi coroado rei, ele reconheceu muito isso. Sabia que não estaria no trono sem o trabalho que a sua mãe fez na Inglaterra em seu nome. Stanley também permaneceu distante da luta na Batalha de Bosworth Field, quando Henrique Tudor invadiu a Inglaterra e enfrentou Ricardo na batalha. Mas quando a batalha terminou, foi Stanley que colocou a coroa na cabeça de seu enteado. Henrique VII então fez o padrasto Conde de Derby. Então o título de Margaret agora era Condessa de Richmond e Derby. Agora a história deveria acabar, mas ela também conseguiu muito durante o reinado dele e fez muitas coisas interessantes. Ela foi nomeada Dama da Ordem da Jarreteira, a mais alta ordem da cavalaria em 1488, e foi tratada como Minha Senhora, a mãe do rei, e foi uma figura muito poderosa na corte. No primeiro parlamento de Henrique, ela reverteu a sua custódia e se tornou uma femme soli, quase como uma mulher solteira. Assim, ela não precisaria entregar suas terras ao marido, como a maioria das mulheres em sua época. Ela tinha então o direito de possuir propriedades e fazer contratos por conta própria. E Margaret, como personalidade, valorizava muito a autonomia. E alguns a veem como tendo lutado pela autonomia em vez de buscar poder. E agora ela tinha essa liberdade pessoal. O enviado espanhol Pedro de Alagia comentou em 1489 que Henrique era muito influenciado por sua mãe. Ele realmente ouvia suas opiniões e ela era intelectual e uma mulher muito brilhante. Margaret, inclusive, acompanhou o casal real quando eles viajavam. Henrique escreveu em uma carta para sua mãe: "Ficarei feliz em agradá-la como o seu coração desejar." Ele realmente a tratava muito bem. Era então muito grato ao que ela tinha feito e tinha um grande carinho pela mãe, o que realmente se mostra em sua correspondência. Margaret também recebeu a tutela de seus enteados, já que a rebelião de Buckingham levou a vida do pai deles. Ela recusou compensação monetária por isso, mas ganhou a lealdade de Buckingham à coroa Tudor. Ela inclusive criou um protocolo para nascimentos reais, presumivelmente devido ao parto difícil que ela experimentou, e um protocolo para a criação de herdeiros. E ela trabalhou com a rainha Elizabeth de York para planejar os casamentos dos filhos reais. Elas concordaram conjuntamente com o noivado do príncipe Arthur, o filho mais velho de Henrique VII, e Elizabeth de York com Catarina de Aragão. Claro, sabemos que ele morreu apenas aos 15 anos e foi na verdade o seu irmão, o futuro Henrique VIII, que acabou casado com Catarina de Aragão.
Margaret também trabalhou para proteger a sua neta, também chamada Margaret, de se casar muito jovem com o rei da Escócia, querendo poupá-la do sofrimento que ela mesma havia experimentado de um casamento muito precoce. Elizabeth de York morreu em 1503 e isso foi devastador para Henrique VII, que era muito afeiçoado à sua esposa, e Margaret então se tornou a mulher mais poderosa da corte. Quando o príncipe Arthur morreu, Margaret trabalhou para garantir que seu irmão Henrique, o futuro Henrique VIII, fosse criado adequadamente para um dia assumir o trono. Como mencionei antes, Margaret era uma intelectual e uma patrona do aprendizado, e passou esses interesses para Henrique VII e seus sucessores. Ela apoiou a impressão e encomendou livros e também incentivou a produção de livros, e construiu sua própria biblioteca. Ela também foi tradutora de alguns textos cristãos e construiu uma escola para o público em geral, e em 1502 estabeleceu a Cátedra da Divindade de Lady Margaret na Universidade de Cambridge. O St. John College em Cambridge foi fundado com seu espólio, e em 1502 ela doou uma cátedra da divindade em Oxford. Lady Margaret Hall, em Oxford, foi nomeada em sua homenagem em 1878, sendo a primeira faculdade a admitir mulheres, pois ela era uma figura que representava as acadêmicas. Ela também demonstrou conhecimento de engenharia, acredite ou não, quando planejou um elaborado sistema de drenagem quando as suas propriedades nos pântanos estavam sendo ameaçadas por inundações. Portanto, ela era realmente uma mulher muito inteligente. Tragicamente para Margaret, seu filho morreu em 29 de abril de 1509 e ela organizou o funeral dele. Foi bem triste, ela também foi executora do testamento dele e garantiu a sucessão tranquila de seu neto Henrique VIII. Por fim, então, ela organizou o funeral de seu filho e a coroação de seu neto. Henrique VIII, com quase 18 anos, aceitou as sugestões de sua avó para os membros do conselho privado. Então, ela também influenciou o início de seu noivado. Margaret morreu após alguns meses depois de seu filho, em 29 de junho de 1509, na reitoria da abadia de Westminster, um dia após o aniversário de 18 anos de Henrique VIII. A efígie de seu túmulo provavelmente foi esculpida a partir de uma máscara mortuária, então é uma representação realística dela, e ela é mostrada como uma viúva em oração. Está na abadia de Westminster, muito próximo ao túmulo de Maria, rainha dos escoceses.